Capítulo 39. Reunião Parte 2. O sênior do Yang Von também ficou chocado. Essa prova de força foi demais. Ele sabia que os músculos de Mumu estavam perto da perfeição, mas não esperava que ficassem sem falhas. Em vez de os músculos de Mumu estarem machucados, foi o guerreiro que foi treinado em artes marciais que foi ferido. Era quase como se este guerreiro tivesse batido o punho contra uma parede. Além do bom senso, não importa o fato de Mumu ser seu mestre, seu corpo parecia estranho. Como isso pode ser simplesmente resultado de treinamento? Algo estava fazendo seu coração vibrar. Uma sensação edificante de que uma parede móvel estava sendo derrubada por Mumu. Ao mesmo tempo, um calor sutil subiu em seu coração. Me faz querer competir também. Ele pensou que poderia aprender algo, então ele decidiu tomar Mumu como seu mestre, mas agora ele queria competir com Mumu, alguém que era forte como ele era desconhecido. Mas esse sentimento competitivo não durou muito. Naquela hora, Heng Mi, o líder do andar, colocou as mãos sobre a mesa e disse: "Isso é bastante problemático", o que fez os outros acenarem com a cabeça. O líder do sexto andar ficou ferido. Yang Von não tinha pensado nisso. O Ou-Si estava no comando do sexto andar, que era conhecido por ser bom quando em boas condições com outros e rebeldes uma vez em maus termos com os outros. Coa! O Ou-Si, segurando o pulso, gemeu de dor. Se ele fosse para a chamada em tal estado, o povo olharia para baixo sobre os líderes do andar. Faça Yang Von falou com um suspiro leve. Seu Rian, por enquanto, leve o sênior Wu para a enfermaria. Sim. Kang Seu Rian, o quinto líder do andar, apoiou o Ou-Si e deixou o lugar. Quando eles saíram, do Yang Von caiu em pensamentos conturbados. O Ou-Si foi classificado entre os 30 melhores em 3 ano. Além disso, ele era do clã Lâmina Negra, então ele conhecia a maioria das pessoas, e ele era o único que podia gerenciar o 60º chão. Estamos em um lugar difícil. As pessoas no sexto andar eram literalmente bastardos, e agiram como se governassem os dormitórios. Portanto, mesmo sob a gestão de Wu Ou-Si também houve acidentes. Du Yang Von olhou para Jamu Kyun, um estudante do terceiro ano que estava folheando o livro e perguntou: "Sênior, talvez." "Não, sênior." "Então você." "Não." Jamu Kyun nem precisou ouvir recusar. E Heng Mi perguntou: "Mu Kyun, não há mais ninguém que possa controlá-los, mas você." "Não." Mesmo com suas palavras, ele disse o mesmo sem levantar os olhos do livro. Mas por causa da atitude de Mu Kyun, ela não poderia empurrá-lo ainda mais. Sendo classificado entre os 5 melhores do terceiro ano significava que ele era mais forte do que a maioria, e pelo que ela ouviu, este homem era mais forte do que os professores aqui. O que a levou a apenas perguntar casualmente em vez de insistir. Isso é ruim. Du Yang Von balançou a cabeça. Ele não esperava que Jamu Kyun concordasse. A única razão pela qual Jamu Kyun assumiu o papel de líder foi para manter sênior do dormitório Vento Oeste sob controle. E eu não posso levá-la. Exceto por Mu Kyun, ninguém além do da enfermaria poderia lidar com o 60º chão. Yang Von não pôde assumir já que ele estava no comando de todo o dormitório. Era impossível confiar sua posição a alguém por enquanto só porque ele precisava verificar os membros do dormitório ou encontrar qualquer anormalidade durante a chamada. Com isso, Jamu Kyun, que estava virando a página em seu livro, disse: "Deixe com ele." Jamu Kyun empurrou o manto de Jin Wook e empurrou-o para Mumu. Mumu inclinou a cabeça. "Você pensou que era o suficiente para ficar de pé e fazer a mão de Wu Ou-Si assim?" Com as palavras de Jamu Kyun, os líderes do andar estavam confusos. Certamente todos ficaram chocados com o corpo de Mumu, que era estável como monge, mas isso era uma coisa totalmente diferente. Ele é muito ingênuo. Ele pode lidar com eles? Além da força, Mumu tinha uma mente bastante inocente e simples. Eles se perguntavam se Mumu poderia lidar com aqueles bastardos no sexto andar. Até Du Yang Von compartilhou sua preocupação. Vai ser difícil. Esses bastardos não podem ser suprimidos simplesmente pela força, e se a pessoa que os manuseia era ingênua, então esses bastardos tirariam vantagem do líder ingênuo. Não era razoável enviar Mumu para o sexto andar. E Du Yang Von queria encontrar um representante entre os terceiranistas, mas Mumu levantou a mão e simplesmente declarou: "Sênior Wu Ou-Si se machucou por minha causa, então eu vou cuidar do sexto andar." Ele estava dando um passo à frente de bom grado? Vendo isso, Heng Mi tentou impedi-lo. "Júnior, isso não é algo que um novato como você pode lidar."
Nem todo mundo pode lidar com esses, então o OC era especialmente adequado, então ele foi colocado no comando. O que é um? Bem, devo colocá-lo como aqueles que não consideram as regras? Então eu só preciso fazê-los seguir as regras? Com as palavras de Mumu, Heng-mi acenou com a mão dela. Se fosse fácil, não estaríamos ainda chamando-os de. Eles não são o tipo de pessoas que você pode suprimir à força, e são difíceis de controlar. Se alguém tentasse detê-los à força, esses viriam como um grupo. Portanto, o sexto andar é o mais difícil de lidar. Com isso, Mumu sorriu e só perguntou: isso não significa que simplesmente não tínhamos força para controlar? Porque ela estava preocupada que ela tentou convencer Mumu, mas ele chegou a uma conclusão totalmente diferente. Tempo da Academia Marcial Celestial para a chamada do dormitório. Como havia um grande número de alunos, a reunião foi introduzida para manter o controle deles. Nos primeiros dias essa tarefa era tratada pelos professores, mas com a criação do governo estudantil, essa tarefa também foi transferida para os alunos. O único professor envolvido era um superintendente que supervisionava tudo. O método de atender chamadas era simples. Os líderes de andar atribuídos a cada andar verificavam o número de alunos que estavam lá, e depois comparavam com o número de alunos hospedados em seu andar. E uma vez que a chamada foi feita, todos precisavam permanecer em seus quartos, com a única exceção para os líderes que foram autorizados a sair. O sexto andar do dormitório norte celestial. Aqui foi onde os alunos do segundo e terceiro ano que frequentemente quebravam as regras residiam, um lugar onde o pior tipo se reunia. Era a hora da chamada e era tarde da noite, a hora do silêncio. No entanto, o sexto andar estava tão barulhento como sempre. Havia comoção nas escadas e barulho no salão comum também. As pessoas estavam muito ocupadas conversando para notar a hora. Din, dom, a campainha tocou por todos os dormitórios. Um sinal de que a reunião começaria. Com o sino, os alunos deveriam vir e ficar em frente aos seus quartos, pois este era o método mais fácil de identificar as pessoas e confirmar que o quarto em que estavam hospedados era o correto. Mas mesmo com o sino, nenhuma única pessoa fez isso no sexto andar. Passo, passo, alguém estava subindo as escadas. Um garoto usando uma faixa no braço, com as palavras Dormitório Celestial Norte nele. Foi Mumu. Mumu apareceu enquanto verificava os nomes na lista de verificação que estava em um bloco de madeira fino. 8 quartos no corredor esquerdo, 16 pessoas e 7 quartos no corredor direito. 14 pessoas. 30 pessoas no total. Um total de 30 pessoas ficaram no sexto andar. Havia 17 do segundo ano e 13 do terceiro anos. Não houve primeiros anos que foram designados para viver aqui. Assim que ele subiu, ele ficou intrigado ao ver as pessoas conversando e brincando no corredor. Se eles seguiram as regras, então eles não deveriam estar em frente aos seus quartos. Mumu então caminhou até a sala comum. As pessoas que ouviram os passos viraram a cabeça e notaram Mumu. Eles falaram enquanto rosnavam. Uau, eu não sei o que fazer. O que é isso? Eles mudaram o líder do andar? Eu pensei que era aquele Uosi de cabelo sujo para nós? Naturalmente, eles pensaram que o Uosi viria todos os dias. Considerando sua atitude, eles reconheceram que ninguém além dele poderia controlar o sexto andar. Mas agora um homem com cara de criança foi enviado. E eles sabiam imediatamente que este ano seria mais confortável do que seu tempo com o Uosi. Mak Jin-hyun, um deles acenou com as mãos e disse: Ia, líder de andar. Diga que você quer e cai fora. Com essas palavras, Mumu olhou para a lista de verificação e perguntou: qual quarto? Mak Jin-hyun não respondeu e voltou a falar com os outros. Mumu então entrou na sala e perguntou: qual quarto é seu? Mak Jin-hyun, que se sentiu incomodado por Mumu, disse sem sequer virar a cabeça: Ia, calouro. Faça isso e vá embora. Para que você precisa de tudo isso? Ninguém se importa. Em suas palavras, Mumu fechou a lista de verificação e murmurou: Ah, é por isso que eles disseram que vocês são todos vagabundos. O quê? Ouvindo o resmungo, Mak Jin-hyun levantou-se. E foi o mesmo com os outros também. O Uosi era arrogante como o inferno, mas ele nunca os chamou abertamente de vagabundo. Mas isso, que parecia nada mais do que um calouro, estava chamando-os assim? Mak Jin-hyun se aproximou de Mumu e continuou empurrando o dedo no peito e disse: Ia, desde que os senhores estavam cuidando de você, você ficou muito confortável? Você quer sair como líder do andar por hoje por sua própria vontade? Eu não quero desistir. Então você não deve dizer tais coisas.
Você não segue as regras durante a chamada, o que mais devo chamá-lo então? Ah, com as palavras de Mumu, Mak Jin-hyun riu em voz alta. Esse cara parecia mais ingênuo do que pensavam. Ele nem conseguia entender o que o sênior estava pensando escolhendo uma criança assim. Mak Jin-hyun falou com raiva. Meu querido, parece que você não sabe de nada, então eu vou te dizer muito gentilmente. O anterior, o Ossi, estava exausto conosco e fez um acordo. O acordo dizia que um lado não interviria com o outro. Não intervir? Certo. A menos que fosse um grande problema. Ele decidiu deixar o sexto andar em paz, então você também deve fazer o que ele fez. E então você pode passar o ano aqui muito confortavelmente. Ah, é isso aí? Certo. Agora você entende o que eu sou. Cutucar. Não haja arrogante. Cutucar. E vai embora. Naquele momento, Mumu agarrou o pulso de Mak Jin-hyun, que continuou cutucando-o. Realmente irritante. O que é esse? Apertar. Mumu deu força ao pulso que ele segurava, e o corpo de Mak Jin-hyun torceu como um pretzel de dor. Quack. Qual quarto? Você, seu bastardo. Apertar. Não me lembro a qual quarto você pertence. O que? Vocês. Todos vocês vão assistir. Esse bastardo. Nisso, um dos que estavam ao lado dele voou para Mumu. Mumu não evitou, mas acolheu. No entanto, quem o atingiu estava com dor. Ai, o que ele é? Doeu pra caramba, mas mesmo depois de usar energia interna, quem foi atingido ficou ferido, e Mumu parou como se nada tivesse acontecido. Diferença. O quê? Nesse momento, Mumu bateu o punho na cabeça do homem, que voou para baixo. Quack! O homem desmaiou com os olhos virados para baixo. Com essa visão, os olhos de todos, incluindo Mak Jin-hyun, se arregalou. Eles pensaram que este era calouro, mas este não foi fácil. Você, o que você é? Qual quarto? Mumu apertou ainda mais a mão. Ugh, 604. E o número do quarto saiu. Com isso, Mumu soltou o pulso que ele estava segurando. Um deles cerrou os dentes vendo Mak Jin-hyun gemer de dor. Você. Isso significa que essa criança está nos controlando? Todos vocês vão para cima dele. Todo esse tempo, muitos líderes tentaram suprimir o sexto andar apenas com força. Até o Ossi era o mesmo no início. Mas ninguém conseguiu fazê-lo, pelo contrário, eles sempre acabaram comprometendo e tomaram a saída mais fácil. Eu sei que você é diferente. Mas eles disseram que não tinham o poder de controlá-lo. O quê? O que esse garoto estava dizendo agora? Com isso, Mumu arregaçou a manga direita e virou a faixa. E os músculos do braço direito se expandiram como se estivessem se afastando de um aglomerado. Aqueles que viram isso estremeceu com a cena. Que músculos são esses? A primeira vez que eles foram ver. Era como uma árvore de madeira forte. Naquela hora, Mumu agarrou a cabeça do garoto que falou e disse: O que é isso? Jango, que estava sendo levantado pela cabeça, tentou apertar a mão. Mas Mumu sacudiu pela cabeça como um sino. E então ele soltou uma vez que Jango perdeu a consciência. Pac. Os outros estavam sem palavras. O que eles viram agora? Para eles, Mumu disse com um sorriso brilhante: De agora em diante, assim que a chamada terminar, farei com que todos os veteranos aqui tenham uma boa noite de descanso.